E o próximo item que a gente vai ver aqui vai ser o seguinte. A gente vai ver como colocar um filtro normal, que todo mundo sabe, mas a gente vai ver um pulo do gato para colocar filtro que a grande maioria não sabe, desconhece ou não explorou, enfim. Né? Mas independente do assunto, né, vou mostrar para vocês. Então, primeira coisa é a seguinte, vou colocar uma tecla de atalho rapidamente para a gente se acostumar, Ctrl Shift L, ele vai inserir a opção de filtro aqui. Se eu quisesse fazer um filtro, novamente, né, como todo mundo ou a grande maioria das pessoas sabe, bastava eu clicar na minha lista suspensa aqui e escolher ou o item aqui, e aí vale lembrar que eu tenho a opção de escolher marcar todo, né, deixar todos os itens demarcados e escolher o item que eu quero, e aí uma dica, tá? Uma sugestão. Como eu falei, todas as sugestões, todas as dicas que eu trago aqui, né, nos eventos, né, nas minhas lives, é porque, como eu falei, ao longo aí de quase 30 anos de bagagem, foram coisas que eu vim aí anotando, vim observando e que é feita, né, no dia a dia, né, como eu falei, no dia a dia de grandes corporações, isso é feito. Então, eu estou aí, né, eu estou sintetizando aí uma boa parte deles na nossa live de hoje. Então, eu já vi muita gente, por exemplo, que queria marcar, vou dar um exemplo, apenas 2 itens, ou apenas 3 itens, ou 4 itens aqui, né, e desmarcar todos os outros para deixar o item marcado. Então, assim, parece meio óbvio isso, mas como eu falei, já vi muito aluno fazendo isso, já vi muita gente fazendo isso. Então, eu acho legal, né, explicar para vocês. Então, assim, se eu quero marcar 3 ou 4 itens, eu desmarco tudo e marco apenas os itens que eu quero. Tá? Mas a dica não é essa. Então, aqui vocês sabem que eu posso fazer esse filtro, vocês sabem que eu posso vir aqui na opção editar filtro. Hoje eu não vou explorar muito essa opção, mas aqui a gente tem a opção de filtrar. Ao invés de colocar aqui na nossa caixa de filtro uma informação que a gente quer, eu posso abrir um pouco mais esse leque de opções. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, e colocar os 10 primeiros. Então, eu deixo todo marcado aqui, porque eu vou utilizar o meu filtro. Então, vale lembrar aqui, ó, eu venho aqui em filtro de número, porque eu estou num campo de número, e aqui, o que eu vou fazer? Eu clico aqui na minha opção de filtro, não marco nada aqui, né? No caso, se eu tiver numa caixa de texto, ele vai marcar a opção de texto. Mas, então, eu venho aqui e venho filtro de número. E eu vou escolher, por exemplo, os 10 primeiros. Eu vou escolher os acima da média, abaixo da média, posso personalizar um trabalho, é maior, está entre o intervalo. Então, como eu falei, são muitos itens e eu acho que é interessante, é legal passar para vocês que existem essas opções, porque muita gente às vezes não sabe nem que existe essa opção, porque não explora realmente. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, então está entre, e aí aqui a gente tem a opção, é maior ou igual, então vou dar um exemplo, maior ou igual, vou colocar 20. Né? Então, você imagina o seguinte, imagina que alguém te demandou esse trabalho e você precisa resolver isso rapidamente. Né? E a pessoa quer saber, né, por exemplo, quais são os funcionários que estão entre 20 e 25 anos, porque quer executar alguma ação específica. Então, é maior ou igual a 20 e menor ou igual, aí a gente vai colocar aqui, ó, é menor, cadê? É menor ou igual a 25. Então, dessa maneira, eu estou colocando que eu quero tudo que é maior ou igual, considerando 20, 21, 22, 23, 24 e menor ou igual a 25. Automaticamente, eu coloco aqui o meu intervalo e ele vai aparecer o meu intervalo. Lembrando, esse recurso é um recurso para a gente fazer aqui na mão, mas existem outros recursos, obviamente, para a gente fazer isso, né, de uma outra maneira. E quando eu quero tirar meu filtro, eu posso vir aqui na opção Dados e limpar filtro. Também é uma alternativa. Tá? E como uma dica complementar para filtro aqui, eu também posso clicar no botão direito e vir aqui e escolher, por exemplo, tem muitos exemplos aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu colocar filtro e eu posicionar o meu cursor aqui, é que eu acho que eu não vou, da maneira que está, não vou conseguir mostrar a tela para você. Mas, ó, acho que ficou assim, ó, primeiro item aqui. Então, só de eu posicionar o meu cursor aqui no filtro, quando eu clico com o botão direito e na parte filtro, ele já me habilita algumas opções do meu lado direito. Então, como a primeira opção aqui, para vocês terem uma ideia, ó, cliquei com o botão direito aqui, só posicionei o meu cursor em cima de filtro e automaticamente ele me habilitou algumas condições. E se eu quisesse, por exemplo, filtrar, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu quisesse só
quem tem 44 anos e eu não quisesse vir aqui na caixinha, clicar na caixinha e selecionar. Então, o que eu faço? Eu clico no meu botão direito, filtro, coloco na opção filtrar e vem aqui, ó, filtrar por valor da célula selecionada. Quando eu clico aqui, automaticamente ele filtra só o item, que é o item que eu estou procurando. Se eu quiser tirar o filtro, eu venho aqui limpar.